Boa noite, irmãos. Saudamos a Igreja do Senhor com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, nós vamos dar início ao culto que viemos prestar ao nosso Deus. Antes eu queria dizer algumas palavras, e essas palavras fazem apologia tão somente a perseverança da fé em Cristo Jesus e a oração. E o que digo aos irmãos é que nós vivemos momentos e dias bastante difíceis em toda a nossa nação, em todo o mundo. Particularmente na nossa nação, dias terríveis por conta dessa pandemia em que nós enfrentamos. Isso tem feito todo o povo de Deus se dobrar diante de Deus e rogar a Deus a sua misericórdia, porque só a misericórdia, a graça de Deus, que é capaz de nos sustentar em dias tão difíceis. E em meio a todo esse caos, em meio a toda essa dificuldade que nós enfrentamos, se discute também sobre se podemos cultuar ou não. Em muitos lugares, irmãos nossos estão impedidos de cultuar ao Senhor. E nós bem sabemos que muitas vezes, por prudência, que também é um princípio da fé cristã, e como nós já aqui fizemos, nós não pudemos, por alguns dias, por alguns meses até, não nos reunirmos aqui em culto ao Senhor. Mas o que me chama a atenção e eu queria trazer para a nossa brevíssima reflexão aqui é que, nesses dias, a nossa nação viu uma decisão da Suprema Corte do nosso país, dizendo que nesse dia, que nesse fim de semana, pudessem ser realizados cultos, pudessem ser realizadas as festividades por ocasião da Páscoa. E isso mostrou, certamente, para toda a nação, a grande importância da Páscoa. Mas o que eu queria que nós prestássemos atenção é que todo domingo é Páscoa. E se fosse verdadeiramente uma decisão pela fé em Cristo Jesus, e talvez isso não passou pela cabeça do juiz que deu essa decisão, é que todo domingo é Páscoa, porque domingo é o dia que Cristo Jesus ressurgiu dos mortos e nos deu a esperança real de vida eterna. Nos deu a esperança real de que nós não iríamos morrer e tudo iria se acabar. E é por isso que nós nos reunimos aqui todos os domingos. Então vejam, irmãos, que isso não é só uma importância histórica ou de festividade. Isso é a coisa mais importante que nós fazemos na nossa vida, é nos reunirmos aqui no dia do Senhor e cultuar ao Senhor com toda a fé do nosso coração. E vejam que em meio a tudo isso, Deus ainda nos chama, como na carta a Timóteo, a orar pelas nossas autoridades para que eles tenham sabedoria por um momento tão difícil que nós vivemos. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades para que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida de paz. Então vejam quantas coisas envolvem a nossa fé no momento em que nós vivemos, mas particularmente envolve o nosso compromisso com Deus, de estarmos na presença do nosso Deus, para buscarmos a Ele, e Ele tem bênçãos sem medidas para derramar sobre a vida do seu povo, enquanto nós cultuamos a Ele. E hoje é Páscoa. Domingo passado foi Páscoa. Hoje é ainda mais especial, porque hoje nós celebraremos a ceia do Senhor, o sacramento
instituído pelo Senhor, que alimenta a nossa alma, a nossa fé, para que nós continuemos firmes nessa fé que só é possível em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos então cultuar ao Senhor. Abram suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 15. Dos versos 22 ao verso 27, façamos leitura responsiva da palavra do Senhor. Coloquemos-nos em pé em reverência à palavra do Senhor, o Êxodo 15, capítulo 15, versículos 22 a 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma água. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os curou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Podei-vos assentar. Vamos orar ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados. Oremos silenciosamente. Nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai bondoso, amoroso, Deus de eterna misericórdia. Nos apresentamos, ó Pai, diante do Senhor, que és Deus verdadeiro, que se faz presente em nosso meio. Nos alegramos, ó Pai, porque temos um Salvador. Nos alegramos, Senhor, como igreja do Senhor, unidos em Cristo Jesus, porque o Senhor nos tem convocado para te servir neste dia. E a Ti, ó Pai, nós queremos prestar-te este culto com as nossas vidas, com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas vozes. Rogando, ó Pai, que o Teu Santo Espírito que habita em nós dirija-nos, para que, apesar das nossas imperfeições, cultuemos ao Senhor, ó Deus, da forma como Tu queres. Nos humilhamos, ó Pai, diante da Tua poderosa mão, rogando o Teu perdão sobre nós. O Senhor conhece os nossos corações, conhece, ó Pai, intimamente, cada um dos Teus filhos que se reúne nesta noite, ó Pai.
sabe das nossas aflições, ó Deus, conhece os nossos pecados todos. Nós confessamos, ó Pai, diante de Ti que somos pecadores indignos de estarmos na Tua presença. E assim rogamos, ó Pai, o Teu perdão em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, fala ao nosso coração nesta noite. Acabamos de ler na Tua palavra, ó Deus, um trecho que nos mostra a grandeza do Senhor guiando o Teu povo, mas que permite, ó Deus, que por vezes nós não tenhamos água para beber, ó Deus, porque é amarga. Mas no tempo do Senhor, ó Pai, o Senhor derrama água, ó Pai, da fonte do Teu trono de graça, ó Deus, e sacia a nossa sede. E clamamos, ó Deus, que nesta noite o Senhor sacie, ó Pai, a nossa sede, a nossa fome do Senhor e da Tua palavra. Fala, ó Pai, ao coração de cada um. Ó Deus, atenta, ó Pai, para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades, ó Pai. E ser conosco, ó Deus. Dê-nos fé, aumenta a nossa fé para perseverarmos, ó Deus, nessa fé tão bendita e preciosa, pois cremos que temos um Salvador que vive e reina eternamente. E este Salvador, ó Deus, tem nos prometido, ainda aqui nessa vida, desfrutar, ó Pai, de paz, de tranquilidade, ó Deus, em meio ao caos. Mas, ó Pai, a nossa esperança está na vida eterna em Cristo Jesus. Prepara, ó Deus, nossas mentes, corações, para que perseveremos, ó Deus, nessa fé, a fim de que, ó Deus, nós não percamos de vista a vida eterna, esperar na volta do Senhor, no grande dia, ó Pai, em que nós iremos morar com o Senhor. Prepara-nos, ó Deus, a cada dia, prepara-nos nesta noite, dando-nos mais amor uns para com os outros, mais comunhão, ó Deus, e que assim, ó Pai, nós, parte, ó Deus, do corpo do Senhor, a noiva de Cristo, ó Pai, possamos dia a dia nos preparar, ó Pai, para o grande encontro com o Senhor. Tem misericórdia de nós, usa-nos para a glória do Senhor neste culto. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, cantemos o hino de número 4.
Ainda em pé, convido os amados a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Nós faremos a leitura responsiva no capítulo 12, do verso 22 ao verso 34. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao 24, de forma responsiva. Diz a palavra do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os filhos, eles não fiam, nem crescem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa é a advertência que Jesus nos faz, porque nós andamos ansiosos com as coisas desta vida, nesse tempo difícil. Quem de nós não se preocupa com o dia de amanhã? Mas o Senhor nos chama a colocarmos os nossos corações no seu caminho, para que Ele possa nos dá conforto, nos dá tudo daquilo que nós necessitamos. E Deus tem nos dado tudo do bom, do melhor, e aqui nós podemos nos reunir, e neste instante nós podemos devolver ao Senhor aquilo que não é nosso, é de Deus, com os nossos dízimos e ofertas. Enquanto nós cantamos o cântico do Salmo 91, aqueles irmãos que estiverem preparados podem entregar seus dízimos e ofertas no gasofilácio. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio.
eu me escondo em ti. E tu me encobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é o meu escudo. Tu me encobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é o meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. És o Senhor, é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Os irmãos podem se assentar. Assentados, adoraremos ao Senhor em oração neste momento, agradecendo ao Pai por tudo que Ele tem providenciado a cada um de nós. Curve sua fronte e elevemos o nosso pensamento ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, Teu povo se reúne nesta noite para congregar, para Te louvar, ó Pai, para exaltar o Teu santo nome, para bendizer-Te, pois somente o Senhor, ó Pai, somente o Senhor é merecedor de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Toda a glória tão somente a Ti, ó Pai, que os nossos pensamentos, que a nossa vida possa ser para Te servir, para Te honrar, para Te, ó Pai, exaltar o Teu amor para conosco. Possamos transmitir, ó Pai, tudo o que temos aprendido de Ti, todo este amor, toda essa graça que o Senhor dispensa a cada um de nós, quando, ó Pai, o Senhor provém tudo aquilo que necessitamos, quando o Senhor provém, ó Pai, o alimento para as nossas vidas, para o nosso corpo, quando o Senhor, ó Pai, provém a saúde para nós, a alegria, tudo, ó Pai, tudo vem de Ti, tudo pertence ao Senhor, nossas vidas, nosso dia a dia, nosso ser, tão somente a Ti, ó Pai, pertence. Te agradecemos, ó Deus, porque vemos a Tua boa mão sobre cada um de nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua congregação. Quando o Senhor não deixa, ó Pai, faltar o alimento nas nossas casas, quando o Senhor, ó Pai, provê o trabalho, o nosso ganha-pão, ó Deus, quando o Senhor, sabemos que é quem sustenta, quando o Senhor permite que o Teu povo possa ser o dispenseiro, possa ser, ó Pai, o mordomo, e cuidar de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Sê conosco, ó Pai, continua a abençoar-nos, continua a dirigir as nossas vidas, sê o nosso escudo, ó Pai, sê a nossa fortaleza a cada dia, a cada momento,
Que nos momentos, ó Pai, de tristeza, nos momentos de dificuldades, possamos nos achegar a Ti. Possamos, ó Pai, voltar para Ti, sabedores, conhecedores, que o Senhor é o nosso sustento, que o Senhor é quem nos fortalece, e somente no Senhor, ó Pai, podemos encontrar refúgio, podemos encontrar o amor, podemos encontrar, ó Pai, a tranquilidade para o nosso ser. Te agradecemos e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar, continue a prover, ó Pai, o pão de cada dia, a prover, ó Pai, o alimento espiritual para as nossas vidas. Possamos ser a cada dia mais e mais usados por Ti e para a Tua obra, ó Pai. Possamos ser, ó Pai, a bênção na vida daqueles que nos cercam, daqueles que não Te conhecem, ó Deus, que através de nossas vidas, das nossas ações, possam, ó Pai, se voltar para Ti e querer, ó Pai, Te buscar e Te conhecer. Te agradecemos porque o Senhor olhou para nós, teve misericórdia e compaixão e permite que nós possamos elevar a nossa voz, que nós possamos Te adorar, ó Pai, neste momento, que nós possamos Te adorar, ó Pai, com as nossas vidas, aonde quer que o Senhor tenha nos enviar. Clamamos a Ti, ó Pai, por os nossos irmãos que não têm, ó Pai, ainda como ofertar, como dizimar para a obra do Senhor. Que o Senhor esteja abrindo as portas de emprego, esteja abrindo, ó Pai, a porta de trabalho, para que seus filhos queridos, nossos irmãos em Cristo Jesus, possam ter essa alegria de retornar ao Senhor com seus dízimos e com suas ofertas. No nome de Cristo Jesus, nós clamamos que o Senhor abra o nosso entendimento para a palavra do Senhor que será ministrada neste local, nesta noite. Que ela venha de aconchego aos nossos corações, que ela seja o alimento, seja fortificante e que nós sejamos, ó Pai, cada dia melhor na Tua presença e na presença dos nossos semelhantes. No nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, nós vamos neste momento responder a pergunta de número 148 do nosso Catecismo Maior. E a pergunta é: quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem de nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. Amém. Irmãos, que nós não fiquemos apenas nesta leitura que fazemos aqui todo domingo, mas que nós possamos refletir no ensino que nós estamos recebendo, porque muitas vezes nós estamos com alguma coisa condenada pela palavra em nosso coração. Isso nos ajuda a progredir, a crescer, a desenvolver a nossa santificação, obedecendo ao que nós aprendemos no nosso catecismo. Muitas vezes o nosso coração está cheio de desejos nocivos e o catecismo, as respostas que nós temos visto aqui, é para nos ajudar a crescer e a nos santificar. Nós vamos cantar e após o cântico, poderoso Deus, o reverendo Diogo vai nos trazer a mensagem desta noite.
sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Podemos assentar, irmãos, os presbíteros também.
Irmãos, como nós ouvimos logo no início do nosso ajuntamento aqui, do nosso culto, é um grande privilégio estarmos aqui reunidos. Deus realmente tem sido bondoso para conosco e nós precisamos de fato valorizar muito tudo isso que o Senhor tem nos dado, oportunidade de cultuar com liberdade e aqui expressar nosso louvor, nossa adoração a Deus, especialmente em tempos de dificuldade, os tempos em que o Senhor nos chama a nos identificarmos com o seu nome, com adoração a Ele. E nós, então, estejamos sempre cônscios disso e gratos ao Senhor. Eu gostaria de te convidar, nessa noite, a entrar comigo em mais uma interessantíssima história, que não é meramente história. De fato, é uma narrativa sobre pessoas comuns, como eu e você. Uma história que fala de tristezas, fala de alegrias, de resgate, de redenção, mas que, acima de tudo, é uma história que nos revela quem Deus é e o que Ele faz conosco. Assim como na sua vida, na minha vida, que não é meramente a sua história, é a história de Deus na sua vida. É a história de Deus em relacionamento com você e com o povo dele sobre a terra. É a história da criação de Deus e desse Criador que cria um povo e chama esse povo a viver conforme o que Ele é, quem Ele é e o que Ele faz. Eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de Ruth. Está lá no Antigo Testamento, lá no início, logo depois da lei de Moisés, você encontra Josué, Juízes, então o livro de Ruth. E hoje nós veremos o primeiro capítulo dessa história de caminhos de redenção na vida dessas pessoas, aplicando às nossas vidas a redenção em Cristo Jesus. Observe atentamente a palavra, Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, eu lerei todo esse capítulo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar de onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornais filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra,
Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí, serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porém elas lhe diziam: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Até aqui, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santíssimo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai, iniciando nesta noite, nesta ocasião, ó Pai, de grande privilégio, mais um livro, ó Pai, da Tua palavra. Um livro, ó Pai, que não é somente uma história, como nós bem refletimos agora há pouco. É a revelação do Senhor a nós. O que nós te pedimos, ó Pai, é que o Senhor nos abençoe em toda esta empreitada. Que o Senhor, ó Pai, fale conosco segundo a Tua vontade, dando-nos discernimento, ó Pai, fervor, fé, encorajamento, ó Pai, e também nos exortando, Senhor, naquilo que for necessário, para que nós não nos desviemos do Teu caminho, da Tua vontade, mas que sejamos chamados a Ti, ó Pai, na revelação do conhecimento do Senhor, da Tua vontade, e então Teu Santo Espírito aplique o entendimento que o Senhor quer, ó Pai, tanto coletivamente para toda a igreja, como individualmente a cada um de nós. Fala-nos, ó Pai, de forma viva, por meio das exposições no livro de Ruth. Instrua-nos, Senhor, nós carecemos de entendimento, nós carecemos de discernimento, nós carecemos de crescer em santidade, em piedade, em fé. E esse livro, ó Pai, nos revela quanto o Senhor nos chama a esse tipo de vida. Fala-nos, mostra-nos, conduza-nos, abençoa-nos. Nós te clamamos, ó Pai. Nós queremos aproveitar esta oportunidade também, ó Pai, para interceder por nossos irmãos, ó Pai. Queremos continuar clamando para que o Senhor abençoe os tios da nossa irmã Rose, ó Pai, o seu Antônio e a Maria. Nós sabemos que o Senhor tem abençoado eles, ó Pai, tem os feito melhorarem de sua saúde, mas nós continuamos a pedir que o Senhor os restaure cada vez mais, que o Senhor os restabeleça, os guarde, os livre de todo o mal, ó Pai. Nós queremos também continuar a interceder pelo Sidney, ó Pai, e assim por toda a família da nossa irmã Edna, assim como pela própria Edna, ó Pai, que tem enfrentado um mal-estar muito grande nesses últimos dias. Abençoe, ó Pai, o Teu povo com bênçãos nas áreas de saúde e em tantas outras áreas, ó Pai, que nós temos sofrido. Ó Senhor, nós clamamos pela vida do Senhor Samuel Most, ó Pai, que está ali ainda tão debilitado, ó Pai, mas o Senhor deu a ele a condição, ó Pai, de sair bem daquele procedimento cirúrgico, ó Pai, e nós clamamos então que o Senhor, que o preservou até aqui, continue a abençoá-lo, abençoar a sua esposa, ó Pai, dando a ela sabedoria, paciência, amor, ó Pai, especialmente diante de Ti, para cuidar ali do seu esposo, e que ele, ó Pai, também seja abençoado por Ti, ó Senhor, nesse processo de adaptação e de recuperação. Oro também, ó Pai, pela Jaqueline, que a nossa irmã Lívia tem pedido há alguns dias. Que o Senhor, ó Pai, traga esperança ao coração da Jaqueline. Traga, ó Pai, entendimento dos Teus desígnios para a vida dela. Assim como nós pedimos igualmente que o Senhor
traga esperança ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor, então, nos conduza dessa forma, nos preparando para, de forma mais digna, participarmos da ceia do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na minha casa, ou melhor, na casa da minha mãe, há uma foto um tanto curiosa e que me marca muito. É uma foto que não fica por ali exposta, a gente tem que garimpar para encontrar essa foto. Na foto tem a minha mãe sorrindo, é uma foto preta e branca, bem envelhecida, daquelas que já foram recuperadas, e ela está na frente daquelas casinhas de sapê, de roça, bem antigas, da década de 50, e ela está ali, naquela casinha, com um sorriso, no mínimo interessante, do lado do seu irmão mais velho e da sua irmãzinha mais nova. Também está ali, ao lado dela, o meu avô, pai da minha mãe, e ao lado dele, em pé, escorado na parede da casa, o caixão. Um caixão com a minha avó, Dona Jandira, morta, dentro do caixão. A minha mãe tinha 7 anos e provavelmente por isso ela está sorrindo naquela foto. Ela não estava entendendo bem o que estava acontecendo. E nós perguntamos sobre ela, como que aconteceu a morte da nossa avó. E ela não lembra muitos detalhes, mas eu fico imaginando como que aconteceu aquele momento tão trágico na vida deles, quando essa minha avó, Dona Jandira, no momento de dar à luz ao seu 4º filho, ela morreu. Eles ali brincando, a minha mãe, sua irmã, meu tio já cuidando do quintal, das coisas, e ali uma parteira, gritos, dor, e de repente apenas o choro da criança, não tem mais choro da mãe, não tem mais dor, ela faleceu no parto. Aquele bebezinho agora sem mãe fica ali e morre, como diziam os antigos, à míngua, morre de fome, morre, e minha mãe brincando com sua irmã, seguindo a sua vida. Meu avô, completamente ímpio, descabeçado, como todos nós da família bem conhecemos, ele simplesmente decide mudar os seus caminhos. Agora ele pega os seus filhos, coloca da forma com que ele consegue no cavalo e ele vai distribuir esses 3 filhos na casa de parentes ali próximo, parentes de parte da Dona Jandira, da minha avó. E ele então sai distribuindo esses filhos e há uma certa dificuldade, e minha mãe então fica em uma das casas ali, e ela não lembra detalhes e também evita nos contar algumas coisas, mas nós sabemos que ela sofreu muitas coisas. Ela, das formas mais trágicas que a vida nos apresenta, foi ali maltratada, judiada, explorada, de diversas formas, na casa até mesmo de parentes, em que ela, desde muito novinha, era responsável por cuidar de todos os lares. Mas então, em um dado momento, já com um tio dela, a quem eu chamo de vô, ela é recebida e amada, cuidada. Esse vô tem uma história muito diferente do outro vô. Esse vô, no exército ali, em Governador Valadares, na saída do quartel, acha uma Bíblia no lixo. Ele, já instruído, gostava muito de ler, acha aquele livro bonito e um desperdício ser jogado fora, e ele então leva para casa e começa a ler. Na sua leitura da Bíblia, o Senhor converte aquele homem. O outro vô, que dispensou os filhos e saiu mundo afora para tocar e beber, fazer aquilo que ele mais amava, nós não temos mais notícia. Mas o tio da minha mãe, que agora se torna o vô, recebe, cuida, é convertido e decide também mudar os seus caminhos. Ele sai daquela região próxima ali, Governador Valadares, vem para Brasília, e aqui ele cria a minha mãe junto com seus filhos e se torna ali um dos membros fundadores da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, lá em meados de 58. Ele, um diácono, se tornou ali um exemplo para a igreja. E o que me chama a atenção é que a minha mãe faz parte dessas 2 histórias. Pessoas que trilham seus caminhos, mas que são caminhos completamente distintos um do outro. Quem de nós poderia imaginar que seria muito bom para minha mãe perder
ali a sua mãe aos 7 anos de idade, e ser então abandonada pelo pai, ser separada completamente dos seus irmãos, crescer sem notícia, sem saber onde está o pai, sem saber onde estão os irmãos, numa cidade tão distante. Mas o Senhor conduziu os caminhos para que houvesse redenção. Essa história do livro de Ruth nos mostra os caminhos de redenção que o Senhor faz. O tempo em que acontece tudo isso aqui é um tempo de caos e problema que, se você voltar apenas uma página da sua Bíblia, você pode perceber no último versículo do último capítulo do livro de Juízes. O verso diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Essa expressão é repetida no livro de Juízes, contando com essa aqui por 5 vezes. E todos nós que já lemos o livro de Juízes sabemos que é um livro repleto de guerra, de contenda, de luta, exatamente porque esse povo vivia sem direção. Esse povo trilhava os seus caminhos, mas os caminhos deles não estavam de acordo com a vontade do Senhor. Era um povo que fazia o que dava na telha, na cabeça. Não havia muita regra, não havia muito direcionamento, não havia rei sobre a vida daquele povo. E o Senhor aqui estava nos revelando a necessidade que nós temos de viver debaixo de um governo. Mas não somente um governo terreno, o Senhor está nos mostrando a necessidade de termos a vivência, a condução do governo do Senhor nas nossas vidas. O Senhor nos mostrando que nós não podemos viver nos nossos caminhos, cada hora a gente decide de um jeito. O Senhor está chamando o seu povo a entender que Ele tem um governo para esse povo. Ele levanta um juiz ali, esse povo então aprende algo, se arrepende, mas volta a errar, e outro juiz, e assim nós temos o caos do livro de Juízes, mas de repente a gente abre aqui no livro de Ruth, e sabemos que nos dias em que julgavam os juízes, ou seja, nessa época de caos, confusão, desgoverno, de caminhos completamente misturados e confusos, houve fome na terra. E aqui a ideia de fome na terra não é em toda a terra, até porque no versículo seguinte nós já percebemos que havia comida em uma terra vizinha. O que o autor está nos dizendo aqui é que há fome ali em Belém. Há fome na terra que mana leite e mel. Há fome na terra que Josué bravamente entrou com o povo, sendo conduzido desde o Egito, e o Senhor sempre repete a esse povo: eu vos darei uma terra que mana leite e mel. Mas como na terra que mana leite e mel não tem leite e mel? Tem fome, tem escassez de comida. O autor do livro de Ruth, alguns dizem que foi Samuel, mas ninguém sabe ao certo quem foi. Ele não nos dá detalhes sobre a causa da fome, a época exata da fome. Há quem diga que o livro foi escrito lá no tempo do reinado de paz de Davi, mas o tempo dos juízes aqui, que houve essa fome, eles não sabem identificar exatamente qual foi a fome. Mas facilmente nós identificamos que quando houve fome na terra que deveria manar leite e mel, essa fome acontecia exatamente por causa da desobediência do povo de Deus. Era uma forma de Deus fazer o povo enxergar que eles estavam tentando trilhar os seus próprios caminhos longe dos caminhos do Senhor. Veja que Deus chama um povo e diz: eu vos darei uma terra que mana leite e mel. E esse povo então é colocado nessa terra, mas esse povo vive como quem não tem Deus. Cada um faz o que tem na sua cabeça. De acordo com a sua vontade, trilha os seus caminhos, caminhos que não são caminhos de vida, caminhos que não são caminhos do Senhor, caminhos que não são caminhos de redenção. E o Senhor então pesa a mão, essa é a linguagem bíblica, e quando o Senhor pesa a mão nessas situações em que houve fome na casa de pão, é porque o Senhor estava chamando o seu povo a se ajoelhar, se humilhar, se voltar ao Senhor, para que então Ele abrisse as portas do céu, e voltasse a haver fartura de leite, de mel, de pão na casa de pão. E digo pão na casa de pão porque Belém, a tradução é casa de pão.
e não tem pão, não tem alimento. Há fome na terra, e um homem ali de Belém, da casa de pão, onde há fome, ele saiu a habitar a terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. A palavra saiu aqui, quando nós analisamos melhor essa palavra, já nos dá a entender que ele deu uma escapulida aqui. Ele não queria morar definitivamente fora, ele é um israelita. O nome dele é Elimeleque e está totalmente associado a Deus. A tradução de Elimeleque é meu Deus é rei. Esse homem, então, certamente criado, nomeado, conduzido nesse contexto de reconhecimento do governo de Deus, ele simplesmente tem a ideia de trilhar um novo caminho com a sua família. Já que tem fome aqui, vamos buscar comida ali. E ele apenas sai com a intenção de resolver o seu problema até que as coisas melhorem. Só que ele faz algo extremamente complicado aqui. Ele sai da terra sagrada, da terra que Deus escolheu e designou e chamou o seu povo a viver, para a terra dos inimigos de Deus. Eu não sei se você lembra aqui nesse momento, mas Moabe é o nome do filho de Ló. Lembra da história de Ló, narrada no livro de Gênesis? Ló, a sua esposa, e as crianças aqui vão lembrar, a sua esposa virou estátua de sal. Ló, então, agora está sem esposa, com suas 2 filhas, ele está numa caverna, e ele ali se embriaga de forma errada. Uma das suas filhas se aproveita e está grávida. Nasce Moabe. Moabe, então, começa a trilhar esse caminho de um povo fora da vontade de Deus. Um povo que é inimigo de Deus. Os moabitas, então, se tornam inimigos declarados do povo de Deus. Quando há a tentativa de atravessar a região de Moabe para chegar a Canaã, os moabitas negam alimento para os israelitas. Quando eles estão saindo no Êxodo, e eles dizem, não, nós não vamos dar alimentos a vocês. E Moabe ficava numa região mais baixa, Belém ficava numa região mais alta, e nessa região baixa era extremamente úmido e tinha sempre muitas plantações. A palavra que tem no texto aqui para falar de Moabe é dos campos de Moabe. Era uma cidade repleta de agricultura, de fartura, de plantações, de colheitas, e certamente por causa disso, Elimeleque tem essa brilhante ideia, se tem fome aqui, vamos para ali. Só que ele escolhe trilhar um caminho contrário à vontade de Deus. Isso não está aqui declarado no texto, mas eu posso concluir isso aqui com vocês rapidamente fazendo uma análise muito simples. Aquela não era a terra prometida? Normalmente, quando havia fome, não era porque o povo necessitava de arrependimento. O que Elimeleque necessitava fazer e o povo de Deus necessitava fazer era se voltar a Deus, aos caminhos do Senhor, e não trilhar novos caminhos, especialmente com o povo ímpio. Veja, ele está abrindo mão do culto a Deus, do povo que confessa a Deus, dos caminhos e da instrução do Senhor, por causa de pão. E você fala, sim, lógico, que absurdo, mas percebe que nós também fazemos isso? As suas decisões, quando você vai tomar decisões importantes sobre a sua vida, como é que você sabe se é vontade de Deus ou não? Como é que Elimeleque deveria ter feito para saber se era vontade de Deus ou não? Às vezes nós entramos numa série de conflitos emocionais, intelectuais, porque a gente diz, não, eu quero fazer a vontade de Deus. Como que você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Acho que esse é um dos dilemas mais comuns na vida do crente. Qual é a vontade de Deus para todas as áreas da sua vida? As decisões que você tem que tomar. Sabe, irmãos, isso parece tão confuso, mas é extremamente simples. Muitas vezes difícil de se viver, mas simples de entender. A vontade de Deus para a sua vida, ela está escrita para você. O Senhor Deus nos conduz em nossos caminhos, sejam eles profissionais, financeiros, matrimoniais, ou qualquer outra área da sua vida. O Senhor te orienta nos seus caminhos pela palavra dEle. A vontade de Deus já está expressa.
E você diz, pastor, mas sobre aquele detalhe da minha vida, eu nunca achei um versículo que trate sobre ele. Pois bem, o versículo não trata da sua situação em específico, não cita o seu nome, mas ele te dá princípios claros sobre a vontade de Deus. E com conhecimento dos princípios, você sabe o que você deve fazer ou não. Elimeleque aqui está quebrando princípios terríveis, especialmente porque Elimeleque tem a sua mulher, Noemi, e o nome dela quer dizer agradável. Imagine, um homem no nosso contexto que é chamado Deus, meu Deus é rei, casado com a senhora agradável. Mas eles têm 2 filhos aqui, um chama Malom e o outro Quilion, e um quer dizer doença ou fraqueza, e o outro quer dizer definhamento. São nomes estranhos. Provavelmente tinham problemas de saúde, nasceram com algumas debilidades. Mas o fato é que ele tem 2 filhos, e ele casou-se no meio do povo de Deus. Mas ele decide então partir para a terra dos inimigos de Deus. Eu quero ler alguns textos aqui, para que você não tenha dúvida daquilo que eu estou trazendo para vocês, não por inferência absoluta da minha mente, mas eu quero que você leia comigo em Deuteronômio 23. Deuteronômio 23. E nós vamos entender, a partir dessas leituras, como o Senhor orienta você nos seus caminhos. Deuteronômio 23, no verso 3 até o verso 6, diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água, no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias, para sempre. Esse texto está falando claramente quem são os moabitas, e dizendo, o Senhor não abençoa esse povo que tenta amaldiçoar o povo de Deus. O Senhor não quer que vocês tenham ajuntamento com esse povo. Percebe que Elimeleque, por causa de uma dificuldade financeira, e não há nenhum registro histórico de que houve aqui uma evasão completa do povo de Deus. Nós vemos essa história aqui solta, provavelmente não era uma devastação total, uma fome tão grave como nós vimos no período de Jacó e seus filhos. Esse homem, por uma dificuldade financeira, ele decide ir para a terra daqueles os quais o Senhor Todo-Poderoso diz, eu não quero que vocês se associem a esse povo. E quando eu li ali em Deuteronômio, não sei se você se lembrou da história de Balaão, aquele que os moabitas, contrataram para amaldiçoar o povo de Deus. E então o Senhor Deus reverte aquela maldição em bênção, e o povo de Deus sai abençoado, porque o Senhor cuida do seu povo. Ainda que a história esteja estranha, haja dificuldade, o Senhor é provedor, e Ele diz, eu conduzo o caminho de vocês. Pode chamar o profeta que for, ele pode ter teoricamente o poder que acham que tem, eu é quem abençoo, eu é quem amaldiçoo. O plano então de Balaão não dá certo. Qual é a estratégia dos moabitas? Eles eram conhecidos por terem ali em seu meio mulheres muito bonitas. Uma estratégia inteligente, mas repleta de maliciosidade. Eles fazem com que as mulheres moabitas se infiltrem no meio do povo de Deus. E os homens, os crentes do povo de Deus ficam encantados com a beleza daquelas mulheres. Se deixam levar e logo, logo estão adorando outros deuses junto com as mulheres lindas moabitas. 24.000 pessoas do povo de Deus morreram por causa dos moabitas. Mas pastor, eles não podiam se casar com as mulheres moabitas?
Vamos ler outro texto? Abra sua Bíblia agora em Esdras 9. Esdras, capítulo 9, de 1 a 4, diz assim: Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isso é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Esdras entendeu, mas aqueles homens se deixaram levar. Quero ler por último mais um texto de Deuteronômio, agora lá no capítulo 7, para que não fique nenhuma sombra de dúvida sobre aquilo que nós estamos procurando entender aqui. Deuteronômio capítulo 7 diz assim: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus, os cananeus e os ferezeus e os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas alianças, nem terás piedade delas, nem contrairá matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Há alguma dúvida de que Elimeleque não deveria ter ido para Moabe, levando os seus 2 filhos para o meio daquelas mulheres lindas de Moabe? Eles adoravam outros deuses. Elimeleque então tenta trilhar os seus caminhos fora da vontade do Senhor. O que eu quero que nós entendamos de forma inequívoca aqui, irmãos, é que a vontade do Senhor para a sua vida já está revelada, está diante de você. É a palavra de Deus. Os princípios estão aqui. A grande questão é que quando você é mais novo e quer arrumar uma namorada ou um namorado, você rapidamente faz como Elimeleque. Ah, tá bom, está escrito lá, mas é lá em Deuteronômio 7. Que isso, gente? Século 21, a gente pode se casar com gente que não é da igreja. É essa a vontade de Deus para a sua vida? Ah, mas eu conheço gente que casou e depois foi convertido. Graças a Deus. Nós vemos isso no livro inteiro de Ruth. O Senhor salvando gente de outras terras. Mas o Senhor não prescreveu para nós fazermos isso. Mas o que eu quero aplicar aqui não é só sobre casamento, é sobre o seu trabalho, é sobre a forma com que você ganha dinheiro, é sobre a forma com que você se porta, é sobre todas as coisas que você decide na sua vida. A vontade do Senhor para a sua vida já está revelada. Entenda os princípios. Se em qualquer momento você tiver que negociar um princípio da palavra para trilhar o seu novo e brilhante caminho, entenda, você vai se dar mal. Não é vontade de Deus para você. Eu não tenho dúvida disso. E eu gostaria que nós todos não tivéssemos dúvida de que os caminhos do Senhor às vezes são caminhos como nós vemos nesse livro. Simplesmente não tem mais mel, não tem mais leite na terra que mana leite e mel. E nós precisamos então nos ajoelhar e entender os propósitos do Senhor. Por que o Senhor tem feito isso? Por que nós estamos hoje na condição que estamos? Por que a sua vida tem atravessado o que tem atravessado? Nós aprendemos lá no Evangelho de João, no capítulo 9, que não devemos pensar imediatamente em consequência de pecado imediato, como aquele rapaz que nasceu cego. O Senhor tem nos conduzido, e se tem algo que você não precisa ter dúvida nenhuma, é de que se qualquer caminho que você decidir,
ferir a palavra de Deus, a lei de Deus, esse caminho não é o caminho do Senhor. Elimeleque faz como muitas vezes nós fazemos, e ele tenta ignorar isso, leva sua mulher, seus 2 filhos para lá, e nós vemos logo no verso 3, morreu Elimeleque. O Senhor não vai desistir dos seus propósitos, dos seus caminhos. O marido de Noemi morreu e ela fica com seus 2 filhos, e agora vocês já sabem o que vai acontecer. No verso 4 e seguinte, nós vemos que as mulheres moabitas se casam com os filhos de Noemi. Uma se chama Orfa, a outra se chama Ruth, e elas ficam ali, esses filhos ficam casados ali por aproximadamente 10 anos. Mas quando nós escolhemos caminhos de morte, caminhos que não são os caminhos do Senhor, as consequências do pecado ficam nos rodeando e nos cobrando um preço altíssimo constantemente. Até que nós nos arrependamos, coloquemos o nosso rosto em pó e nos voltemos ao Senhor, pedindo que Ele nos conduza, independente do nosso querer, da nossa vontade e do nosso prazer. Sabe, irmãos, nós, especialmente na nossa igreja, que eu enfatizo tanto aqui, que não quero estabelecer regras, usos e costumes, não quero proibir isso, aquilo, eu quero que vocês desenvolvam, a partir do princípio bíblico, discernimento na sua liberdade cristã. Nós caímos constantemente, nós presbiterianos, caímos constantemente em erros na nossa liberdade cristã. Nós, então, temos essa prerrogativa de termos a liberdade e agirmos conforme a nossa consciência, e aí a gente começa a fazer coisas que estão completamente contrárias à lei de Deus. Princípios básicos. Nós lemos aqui sobre o 10º mandamento, nós enfatizamos constantemente sobre o dia do Senhor, nós falamos sobre princípios básicos e nós comumente nos acostumamos com as coisas corriqueiras do nosso caminho, da nossa história, e então negligenciamos e negamos a vontade expressa de Deus para preencher os nossos caprichos. E assim nós vamos nos misturando com as crendices brasileiras, a cultura brasileira, a religiosidade brasileira, e assim nós vamos caminhando aí nos caminhos, nos misturando com outras fés, tipos de fé, outros deuses, e com práticas que o Senhor Deus abomina, em nome da liberdade cristã, dizendo, o Senhor não vai se importar com essa sonegaçãozinha, o Senhor não vai se importar com esses palavrões que eu falo aqui. Gente, todo mundo fala palavrão, isso já nem é mais palavrão. O Senhor não vai se importar com isso ou aquilo, o Senhor não vai se importar com um namoro desse ou isso. Ei, se Ele não se importasse, Ele não tinha revelado a palavra a nós. Esses homens morrem também. Fica ali Noemi, Orfa e Ruth. Essa mulher que acompanhou seu marido, e nós não sabemos qual a participação dela nisso, só sabemos que seu nome quer dizer agradável, ela agora se vê completamente desamparada. E naquele tempo, era muito diferente de hoje, uma mulher não tinha a possibilidade de ser independente, de conquistar o seu próprio sustento, como nós temos hoje. Essa mulher dependia do seu marido e da sua capacidade de ter muitos filhos, para que esses filhos a sustentassem. Nós temos 3 mulheres desamparadas numa terra de um povo ímpio, longe da vontade do Senhor. 2 delas são moabitas, normal. Mas e Noemi? Noemi, a partir do verso 6, parece nos trazer esperança ao entendimento. O verso diz que então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu, e aqui a palavra é Adonai, o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O nome pactual do Senhor é colocado aqui pela primeira vez no livro de Ruth. Acabou o pão na casa do pão. Não tem mais leite, não tem mel. Esse povo trilha, então, o caminho de sucesso, longe da terra, da adoração, do culto, da vontade de Deus.
Mas então o Senhor se lembrou do seu povo, e aqui claramente nós entendemos que quem havia feito com que houvesse fome era o Senhor. Porque cumprido o propósito, o Senhor se lembra do seu povo e volta a abençoá-los com pão. Noemi fica sabendo disso e então rapidamente ela decide, vou sair da terra de Moabe, e volta. E isso aqui é esplêndido para nós, mas eu quero enfatizar para que você não se esqueça disso jamais. Essa mulher, assim como seu marido, está muito mais preocupada com o pão do que com a fé. E nós também temos nos preocupado muito mais com o nosso pão do que com a nossa fé. O que te deixa mais desestabilizado emocionalmente? O lockdown do comércio? Ou se o STF proibir que nós tenhamos culto? O que te desestabiliza mais emocionalmente? Saber que você não vai ter emprego, ou até mesmo os funcionários públicos, os aposentados ou na ativa. O nosso Estado quebrou, não tem mais salário para você. Ou nós não temos mais direito de ler a Bíblia. Nós não temos mais direito de cantar louvores. Nós não temos mais direito de nos ajuntar. O que te desestabiliza mais? Elimeleque e Noemi deixam claro que eles estavam muito mais preocupados com o pão, muito mais preocupados com as coisas dessa vida. E nós lemos hoje no Evangelho de Lucas a orientação do Senhor sobre tudo isso. E nós sabemos aquele verso de cor. Mas parece que na nossa prática de vida, as coisas não estão condizentes com o que nós professamos. A palavra do Senhor vem a nos chamar a atenção. Elas decidem, Noemi decide voltar, o Senhor volta a dar condições, alimento para esse povo, e ela volta com suas duas noras. As duas noras são ali certamente envolvidas pelo amor, pelo cuidado de Noemi, e querem acompanhá-la, e nós vemos isso nos versos seguintes, mas Noemi, no verso 8, diz, voltam para a casa de vocês. Ei, eu estou indo para a terra do povo de Deus, do povo de Israel, volta para lá. Vocês acham que eu vou ter mais filho? Vocês acham que, mesmo que eu tivesse um marido hoje, agora, vocês iam esperar eu ter filho, toda uma gestação, esse filho amadurecer, para que vocês venham a se casar e continuar a vida de vocês comigo? Não tem mais chance. Eu não tenho pão, eu sou desamparado, eu não tenho sustento. E Noemi aqui nos mostra de novo o seu coração. E olha que ela ora aqui, ela pede a bênção do Senhor sobre a vida daquelas duas moabitas. E ela usa o nome pactual do Senhor no verso 8 e no verso 9. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Ou seja, com o sogro, com os 2 filhos e com Noemi. E ela diz ainda, o Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. Isso aqui era o sinônimo de bênção para uma mulher naquele período, irmãos. É ter uma vida matrimonial bem sucedida, uma casa repleta de filhos. Essa mulher está preocupada com a provisão. Ela se esquece que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o nosso provedor. Ele deixa isso muito claro em toda a história do povo de Deus. Na criação, na condução, no êxodo, essas histórias eram todas contadas, pregadas, ensinadas. Coluna de fogo, coluna de nuvens, maná, toda a provisão do Senhor, o Senhor dizendo, ei, busque em primeiro lugar o meu reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas ela, como eu e você, muitas vezes ficamos, será? Mas eu não estou vendo isso acontecer. A minha conta continua no vermelho, parece que a pandemia não vai resolver, parece que as coisas não estão encaminhando, meu casamento não está melhorando, meu filho não me ouve, minha mãe não me respeita, e assim a gente vai dando um jeitinho pecaminoso para acertar os nossos caminhos, porque afinal de contas o Senhor, de novo, parece não saber o melhor caminho para a gente. E ela diz que o Senhor te abençoe. Sabe, eu confesso para vocês uma dificuldade pessoal minha, até esse momento do meu ministério. Isso já aconteceu, inclusive, na minha família. Eu não consigo, e não consegui até hoje, abençoar um casamento de 2 pessoas que não professam a Cristo.
E eu não consegui nem mesmo realizar um casamento e abençoar quando uma das pessoas crê e a outra não. E eu confesso, não quero aqui trazer nenhum tipo de julgamento condenatório, é uma dificuldade que eu tenho mesmo, porque é como se eu estivesse dizendo, olha, eu quero que aquele que você não acredita te abençoe. Eu quero que aquele que você nega a reconhecer, que ele cuide de você. Eu quero dizer que ele, e chamar o nome dele como testemunha da aliança que você faz sem ele, para que ele faça essa aliança perseverar. E então eu encontro alguma dificuldade de fazer isso, por limitação minha, talvez. Noemi, ela não vê dificuldade em tudo isso. Ela diz que o Senhor seja bondoso, moabitas, que vocês se casem, que vocês sejam frutíferas e que o Senhor conduza e dê todas as suas vontades, vocês sejam muito felizes. Volta. Orfa, uma delas, entende a orientação sensata de Noemi. Afinal de contas, ela não está discutindo fé, não está discutindo crer em Deus, ela simplesmente fala daquilo que é real. Vocês vão ficar com uma velha desamparada? Eu não tenho nem marido e nem possibilidade de ter marido, nem filho, vocês vão ficar comigo? Qual é a chance da gente ter pão? Orfa, então, e aqui não quero atribuir nenhum julgamento também sobre Orfa, ela é moabita, e assim, ela entendeu, e de forma sensata até, inteligente, ela volta. Mas então nós chegamos, quando Orfa volta para Moabe, e ela não continua nesse caminho de volta à casa de pão, nós temos o ponto alto da abertura do livro de Ruth. Quando no verso 15, ela diz para Ruth: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Veja, olha, você não precisa ir comigo não, eu sou do Deus de Israel, vai para lá, vai adorar o seu Deus lá, fique em paz, e que o meu Deus abençoe você adorando o outro Deus, vai. Mas Ruth aqui, irmãos, e é importante que nós já comecemos a entender isso logo no primeiro capítulo, Ruth, ela é movida por um entendimento, e não é por amor puramente por Noemi. Ruth aqui é movida pelo agir de Deus. Ruth já havia sido transformada e convertida, ao meu entendimento aqui, nesse momento, pela forma com que ela se expressa para Noemi. Ela diz: olha, não insiste, não me obrigue a voltar, não me obrigue a não te seguir, porque onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Ela fala 5 coisas aqui que nos trazem a clara intenção de uma aliança, de um compromisso que é feito. Compromisso esse que nós vemos nos casamentos, por exemplo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Aqui ela diz, onde você repousar, não interessa se vai ser numa casa de luxo ou no chão, numa caverna. Onde você pousar, eu vou pousar. Onde você for, eu vou com você. E ela sabe que ela está voltando para a terra do povo de Deus. E ela então diz, o teu povo, Noemi, agora é o meu povo. O teu Deus, Noemi, agora é o meu Deus também. Eu não quero voltar para os outros deuses, eu quero que o seu Deus seja o meu Deus. E onde quer que você morra, e veja, aqui ela não está falando que ela vai morrer junto com Noemi, ela está falando, se é lá naquela terra que você vai ficar até você morrer, mesmo depois que você morrer, eu vou morrer lá também. Eu vou viver o resto da minha vida e vou ser enterrada lá, eu vou ser sepultada, porque aquela vai ser a minha terra agora. Eu abro mão de toda a minha história de Moabe, e eu quero ser reconhecida como parte do teu povo. E aqui, quando ela fala de morrer, de ser sepultado, é um contraste claro e direto com o verso 1, quando Elimeleque disse que, o texto diz que ele saiu para Moabe. O verbo ali é algo temporário, ele foi tentar a sorte. Mas quando Ruth se expressa aqui, não é algo temporário, é definitivo. Ela está falando, eu vou agora fazer parte desse povo.
e eu vou confiar e depender daquilo que vocês confiam e daquilo que vocês dependem. E elas então agora se veem diante dessa situação. Houve choro, despedida, beijo, mas agora a Noemi é impactada pela forma decidida com que Ruth se expressa. A forma até muito mais cheia de fé do que da própria Noemi. E por isso o livro aqui leva o nome de Ruth. Nós começamos a ver o caráter dessa mulher sendo moldado ao caráter de Cristo. Aquilo que nós precisamos nos moldar também. Verso 19 diz que elas se foram até que chegaram a Belém, e ali então há um alvoroço quando elas chegam na cidade. As cidades não ficavam tão distantes, algo em torno de 70 a 80 quilômetros uma da outra. Havia uma travessia de água, algumas coisas complicadas, mas elas chegaram e as pessoas que estão ali na cidade, e agora veja, não há mais fome na cidade, algumas pessoas olham para Noemi, a senhora agradável, e agora já um pouco sofrida do luto, do sofrimento, da fome, as dificuldades que ela enfrentou, e então olham de longe e dizem: ei, mas não é Noemi aquela ali, mas está tão diferente, o semblante dela está diferente, mas parece que é Noemi. E então Noemi responde de um jeito que nos leva à mesa do Senhor. Noemi diz: não me chame de agradável, que quer dizer Noemi, chamai-me de Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. É importante nós percebermos aqui o significado do nome. Noemi, a senhora agradável; Mara, a senhora amargurada. E o Senhor, e ela diz como Jó, o Senhor, o Todo-Poderoso, e é o nome El Shaddai que ela usa aqui, o Todo-Poderoso, aquele que controla todas as coisas, ele tem sido meu inimigo, ele tem amargado a minha vida. Então não me chame mais de senhora ditosa, cheia, agradável, como eu saí de Belém. Ela mesma diz ditosa, e a palavra aqui pode ser tranquilamente traduzida com cheia. Cheia eu parti, porém o Senhor, o nome pactual da aliança, me fez voltar vazia, pobre, amargurada, sofrida. Porque, pois, me chamareis agradável, Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Essa mulher aqui nos leva a um pouco mais de entendimento. Ela sabe que é a mão do Senhor que controla todas as coisas. E ela começa a perceber aqui que a mão do Senhor não pesou só sobre o povo num tempo de fome. A mão do Senhor pesou acompanhando ela até Moabe. A mão do Senhor estava promovendo arrependimento na vida de Noemi. Isso para nós, irmãos, é importante entender, porque não adianta você aqui, num tempo de crise, no seu casamento, no seu emprego, na sua vida de fé, fugir do local ou das circunstâncias achando que as coisas vão se resolver, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é Ele que controla todas as coisas. A ideia então é que você se volte ao Senhor. Não adianta você ir para Moabe, Las Vegas, Estados Unidos, não. Você precisa resolver a sua vida com o Senhor e trilhar os seus caminhos no caminho do Senhor. A mão do Senhor que pesava sobre a terra, que deixou de manar leite e mel, acompanhou Noemi e trouxe morte, amargor, sofrimento. Não tem como fugir do Todo-Poderoso. Não tem como fugir da vontade do Senhor. A vontade dEle vai acontecer. Nós lemos no início do nosso culto o texto lá de Êxodo. E o povo está trilhando um caminho, então eles estão reclamando constantemente de sede. Eles estão sedentos. O calor é intenso, a viagem é longa, a multidão de pessoas, poeira, dor, cansaço, sede. E então eles chegam a um lugar extremamente interessante da geografia daquela região. Um vale. Não tem plantação, não tem como escapulir, não tem como ir para um lado ou para o outro, ou você vai para frente ou você volta para trás, para o Egito. E então eles estão ali, mas tem um poço, e a esperança de beber água agora enche de alegria aquele povo, mas a água é amarga.
sei se você já bebeu água amarga numa hora que você estava com muita sede. Não mata a sede, não resolve o seu problema. Mas o Senhor Deus, ouvindo a oração de Moisés, chamado pelo Senhor, sob a orientação de Deus, ele pega um madeiro. Lá em Êxodo 15 está escrito árvore, mas a palavra é a mesma de madeiro. Ele pega um madeiro, lança na água amarga, e a água amarga se torna doce. A palavra do Senhor, irmãos, em qualquer livro, qualquer texto, em qualquer história de gente comum como Ruth, eu e você, elas nos conduz ao mesmo ponto. Nós estamos debaixo de maldição. E qualquer tentativa nossa de ter sucesso nessa vida, longe do Senhor, vai nos encher de mais amargura, nos encher de mais rancor, de mais sofrimento. Mas aquele madeiro torna doce, palatável, todo o amargor da sua vida. E então, independente da sua condição financeira, emocional ou circunstância que você estiver vivendo, a solução para a sua vida é que você trilhe o caminho do Senhor em Cristo Jesus. Ele é o único que pode transformar o amargor dessa vida em dulçor da esperança da vida eterna. Curiosamente, o madeiro que se lança nas águas amargas servem para nós como um apontamento do madeiro amargo que ele foi pendurado. E ele precisou enfrentar todo o amargor, de receber sobre si o seu e o meu pecado, para que você então pudesse nessa noite se voltar a ele e colocar diante dele os seus problemas. Mas não como quem diz: Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Ele bem sabe muito mais do que você da sua situação. A grande questão é, o que Ele requer de você diante dEle? E se você está disposto a se comprometer a viver nos caminhos dEle, independente da sua vontade. E é aqui onde nós mais falhamos. Você está disposto a viver uma vida piedosa, de fato? Quanto você tem lutado por isso? Você está disposto a abrir mão de prazeres, coisas que você gosta muito, mas que a palavra de Deus diz, não vai por esse caminho. E você está disposto a abrir mão disso puramente para obedecer a palavra do Senhor? Ou você quer trilhar o seu próprio caminho? O Senhor Jesus Cristo, não como mero exemplo, mas como o Senhor, Ele diante do madeiro amargo da cruz, Ele diz: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo obedece e enfrenta todo o amargor, porque em momento nenhum Ele duvidou dos propósitos e do caminho do Senhor Deus. Ele enfrentou as circunstâncias mais difíceis que você sequer jamais imaginou. Enfrentou todo o amargor, simplesmente porque Ele obedecia à vontade do Pai, do Deus Todo-Poderoso de Noemi, daquele que transformou e vai nos mostrar a transformação na vida de Ruth, mostrar os caminhos que Ele tem trilhado para aquela mulher moabita, mostrando: eu não salvo só gente que nasce na casa de pão, eu não dou comida só para quem está na terra que emana leite e mel, eu chamo brasileiro também, eu chamo gentil também, eu salvo gente de outros povos, porque os meus caminhos são caminhos de redenção, mas os seus caminhos são caminhos de morte. O Senhor Jesus enfrenta o amargor da cruz e nos chama a seguir, irmãos, e diz: pega o seu madeiro. Você nasceu nessa condição, você está casado nessa condição, você é filho desses pais, você está inserido nesse emprego, você tem que enfrentar esse trabalho, você tem que enfrentar esse tratamento de saúde, ok? Pega seu madeiro e me segue, porque eu posso fazer com que você experimente águas doces em meio a circunstâncias amargas. O Senhor nunca disse que nós não teríamos experiências amargas. Ele disse:
que Ele nos daria tudo o que nós precisamos para enfrentarmos todas as coisas até que Ele volte. E então, leve o seu povo para um manancial de águas doces, agradáveis. E então nós viveremos como Noemi, no início da sua história, cheios, fartos, agradáveis. Mas é necessário que então busquemos fortalecimento e direcionamento da vontade do Senhor. Vamos orar pedindo que Ele use esses elementos para a nossa bênção? Senhor Deus, nós agradecemos pela oportunidade de começar, ó Pai, a exposição, ó Pai, o entendimento em mais um livro da Tua Palavra. Pai, como tem sido proveitoso, como tem sido gratificante, ó Pai, encararmos esses desafios de vermos toda a Bíblia juntos aqui em culto a Ti, ó Pai. No tempo que o Senhor tiver definido para nós vivermos aqui neste lugar e nesse ajuntamento, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar, para que nós não desistamos do caminho de ver toda a Tua Palavra, e assim ver e rever, ó Pai, sempre na dependência do Senhor, no intuito, ó Pai, de entendermos mais e mais os Teus caminhos, ó Pai, porque assim como o Senhor fez na história de vida da minha mãe, uma história amarga, difícil, confusa, inimaginável, mas o Senhor trouxe redenção, o Senhor trouxe um casamento ditoso, salvação, uma família de gente crente, que até hoje se reúne e glorifica o Teu nome, ó Pai, e deu a grata oportunidade de que eu e meus parentes nascessem, meus primos, meus filhos, meus netos, ó Pai, nascessem nos campos de redenção do Senhor. Obrigado porque o Senhor faz isso com a história de Ruth, de Noemi. Obrigado porque o Senhor faz isso com a minha história, com a história de cada um de nós que está aqui, ó Pai. O Senhor nos dá, ó Pai, orientação nos Teus caminhos. E o Senhor nos propõe caminhos de redenção, de restauração, de vida agradável, apesar das circunstâncias, para que nós aprendamos a viver tão somente confiados em Ti, na dependência do Teu amor, do Teu sustento, da Tua provisão. Ensina-nos, Senhor, a depender mais de Ti, e a confiar, ó Pai, que agora, esses elementos que nós temos aqui diante de nós, a mesa do Senhor, eles são muito mais importantes e devem ocupar muito mais da nossa emoção e entendimento do que o alimento comum, que nós estamos tantas vezes muito mais preocupados do que a Santa Ceia, ó Pai. Momento sublime que o Senhor nos dá para nos mostrar a Tua provisão, o Teu cuidado em todas as áreas da nossa vida. Enquanto o Senhor não voltar para nos buscar, o Senhor nos comanda a repetir e repetir a ceia do Senhor para o nosso próprio benefício, como meio de graça, de nos conceder e de adoçar as águas amargas dessa vida. O Senhor tem nos dado a ceia do Senhor, ó Pai. Ó Senhor, que alegria ver nos olhos e ter ouvido do nosso irmão Almir, que o Senhor deu a ele a oportunidade de participar daquela última Santa Ceia, e nós entendemos que isso foi um grande privilégio para nós, de tê-lo conosco aqui, ó Pai, naquele dia que sua família não queria mais que ele viesse, pelas dores o Senhor trouxe, porque o Senhor é quem conduz os nossos caminhos. E hoje, ó Pai, nós temos a tranquilidade, a certeza de saber que Ele está contigo, Senhor. E nós estamos aqui porque é Teu propósito, e nós queremos trilhar o Teu caminho, ó Pai, e nós queremos pedir a Tua misericórdia. Queremos pedir que o Senhor use de misericórdia conosco, ó Pai, e use esses elementos, use essa Santa Ceia, use a comunhão da nossa igreja, ó Pai, para nos consertar nos nossos caminhos, para nos mostrar a Tua vontade, ó Pai, para que nós não venhamos a trilhar esses caminhos confusos que nós mesmos tentamos nos aventurar longe da Sua vontade muitas vezes, baseados nos nossos prazeres, nas nossas vontades. Leva-nos à consciência de tudo isso agora, ó Pai, para que nós possamos sondar os nossos caminhos e não fazer como Elimeleque,
se está difícil fugir, mas agora, diante da ceia do Senhor, nós possamos sondar os nossos corações, nos arrepender daquilo que é necessário, e então encontrarmos em Ti o perdão, a certeza do perdão e o alimento, o pão, a vida, ó Pai, que nós sabemos que não estão nesses elementos fisicamente, mas nós sabemos que o Senhor os utiliza para nos abençoar espiritualmente, e é isso que nós pedimos nessa noite, que o Senhor alimente a nossa igreja, que o Senhor fortaleça a nossa igreja, que o Senhor nos corrija e que o Senhor nos conduza para que nós não fujamos dos campos do Senhor, mas que nós venhamos a semear e a colher aqui, nos campos que o Senhor tem nos dado a semear. Abençoa-nos, ó Pai, conduza-nos nos Teus caminhos, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Gostaria de chamar os presbíteros aqui à frente, vamos à mesa do Senhor. Meus irmãos, o Senhor Deus tem nos dado a sua palavra sempre para nos direcionar, para nos apontar. E o que Ele nos promete é que se nós, assim como nós lemos em Êxodo capítulo 15 hoje, se nós não nos desviarmos, se nós nos dedicarmos, se nós o obedecermos, Ele é fiel e justo e há de nos conduzir nos caminhos dEle. Então, se você nesse momento pensa que você é fraco demais para obedecer, Ele não esperava que você fosse forte demais para obedecer. Ele enviou aquele que obedeceu. E então aqueles que confessam a Jesus, o obediente, o justo, reto, íntegro, recebem em si a habitação dele. E então, com a habitação dele, toda a possibilidade de sim obedecer à vontade do Senhor. E mais, obedecer e ter prazer na lei do Senhor. Nós recitamos isso no Salmo 1. Nós estamos diante da mesa do Senhor, e como foi bem dito, esses elementos não deixam de ser o que são. Mas a ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo, na ocasião da Páscoa que nós temos observado ali no Evangelho de João. E o que nós fazemos aqui não é aquela Páscoa do Antigo Testamento na espera do Messias. O que nós fazemos aqui é a renovação da aliança já feita, realizada, consumada na cruz com Cristo, nosso Salvador. Ali Ele derramou o seu sangue, ali o seu corpo foi cortado, morto. Não porque Ele não tivesse poder sobre isso, Ele voluntariamente, em obediência à vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, nos deu acesso ao Pai. E hoje então nós temos a grata oportunidade de participar de um momento tão sublime e tão solene, que muitas vezes nós tratamos de forma tão banal. Isso aqui não é Páscoa como o mundo todo para uma vez ao ano para fazer. O Senhor Jesus nos chama semanalmente a fazer isso, e Ele diz: fazei isso todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha.
Aqui nós encontramos força, sabedoria, discernimento para trilhar o caminho do Senhor até que Ele volte. Não participe indignamente desse momento. Sonde o seu coração. Se você não encontra pecados, problemas, peça ao Senhor que Ele sonde e te mostre. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o Senhor Jesus, ali naquela ocasião que era celebrada a Páscoa, Ele reúne os seus discípulos e enquanto comiam, verso 26 do capítulo 26 de Mateus diz: tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Nós veremos no livro de Ruth a realidade da remissão de pecados na vida de uma moabita, inimiga histórica de Deus. Nós veremos a redenção do Senhor, a remissão de pecados na vida de Noemi, aquela mulher amargurada. Você pode ver e vivenciar a remissão de pecados na sua vida. O Senhor te convida à mesa. Se você está em plena comunhão com Cristo, com a igreja do Senhor, você deve participar desses elementos. Se você já o confessou, professou como seu único Senhor e Salvador. Peço então que aqueles que não estão em disciplina, que estão em plena comunhão, que já confessaram a Jesus, que façam com consciência, com discernimento a sua oração. E à medida que os presbíteros se aproximarem, vocês fiquem de pé, para que eles possam servir a vocês a ceia do Senhor. Logo ao final, todos juntos nós cearemos. Esse amor, reconciliação.
Algum irmão foi omitido de algum dos elementos? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Tomai e comei dele todos. Santíssimo, grandioso Pai, te agradecemos por estes momentos em que estivemos reunidos em Teu nome para aprendermos da Tua Palavra. Ó Pai, aprendermos a importância de participarmos da mesa que não é desta igreja, mas é a mesa do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos chama a fazermos parte do Teu povo. E aqui, ó Pai, neste momento, podemos comemorar a vida eterna que o Senhor nos dá através de Cristo Jesus. Ó Pai, te pedimos que a cada instante o Senhor traga às nossas memórias o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário e que assim, ó Pai, nós possamos refletir o que estamos feitos diante do Senhor. Ó Pai, esteja com cada um de nós no decorrer dessa semana, para que possamos, ó Pai, vivenciar aquilo que aprendemos aqui. Fica conosco, pois nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, Igreja Presbiteriana Central, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Jovens, eu acredito que vão se reunir agora, né? Depois do culto. Então é isso, os jovens vão se reunir. No mais, que Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana, conduzida e abençoada pelo Senhor da Glória. Até mais.